Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 21 de dezembro de 2023. E vamos ao destaque do dia. Novo salário mínimo vai ser de R$ 1.412 a partir de 1º de janeiro. Pablo Mundim. O novo reajuste segue a fórmula de correção aprovada esse ano, que inclui o reajuste da inflação mais a variação do PIB, o Produto Interno Bruto. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Vacina contra a dengue vai ser oferecida de graça no SUS. Operação Voltando em Paz. Terceiro voo vai resgatar brasileiros e familiares da faixa de Gaza. Segurança Pública. 700 viaturas são entregues para estados e municípios. E vamos dar um balanço sobre ações para fortalecer a segurança pública e combater o crime organizado em uma entrevista ao vivo com o ministro da Justiça, Flávio Dino. Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube. Combate ao crime organizado em suas mais diversas formas. Tráfico de drogas e armas, garimpo ilegal, contrabando de madeira. Desde os portos e aeroportos do Rio e de São Paulo até as fronteiras e terras indígenas na Amazônia. Ações do Ministério da Justiça e Segurança Pública em 2023. Que também lançou o programa Escola Segura e o PRONASSE 2, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Para fazer um balanço disso tudo, nós conversamos agora com o ministro Flávio Dino. Boa noite, ministro. Boa noite, é um prazer falar com vocês, todos do estúdio e, sobretudo, falar com todos aqueles que nos acompanham no vasto e belo território brasileiro. Ministro, o senhor hoje fez um balanço sobre a operação da garantia da lei e da ordem que está em curso em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e São Paulo, né? Quais são os resultados até o momento dessa atuação federal nesses locais que são pontos sensíveis de entrada de drogas e armas no país? Eu destaco, em primeiro lugar, um resultado institucional relevantíssimo para o país, que é o conceito de integração. Só é possível ter eficiência nesse tema tão primacial para a sociedade trabalhando junto, estados, municípios, o governo federal e também as várias agências federais. Então, o primeiro resultado é esse. Nós temos no Porto do Rio, no Porto de Itaguaí, no Aeroporto do Galeão, no Porto de Guarulhos, no Porto de Santos, no Lago Itaipu, um nível de integração nunca antes visto entre as polícias federais, Forças Armadas, Receita, o Ministério da Justiça, trabalhando juntos. E com isso, claro, se ampliaram os resultados, tanto na dimensão da prevenção, eu tenho aqui números, por exemplo, 78 mil revistas em veículos. Esse é um número que só é possível com esse trabalho coordenado. Funcionários que foram revistados, passageiros, nós estamos falando de mais de 100 mil revistas. Se nós olharmos cargas entre containers, cargas diversas, nós estamos falando de 25 mil revistas. Fiscalizações em embarcações, 4 mil embarcações. Então, são resultados no que se refere à prevenção. E também, claro, infelizmente, pessoas presas, infelizmente que eu digo, porque, obviamente, todos desejamos que todos cumpram a lei, mas houve quase 500 prisões, apreensão de 56 toneladas de drogas. Então, é um modelo que acho que veio para ficar e um modelo fundamental para o país, porque vai ao núcleo, que é a prevenção e você fechar os caminhos logísticos por onde transitam bens ilegais e que alimentam a criminalidade urbana. Pois é, vamos falar um pouco mais disso, ministro, porque antes mesmo dessa atuação mais pontual que está acontecendo no Rio e em São Paulo, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou em outubro desse ano um Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas. Queria que o senhor falasse um pouco mais do foco desse programa e os resultados que ele apresentou até agora. Esse programa foi fruto de uma longa reflexão e diálogo com os estados. Nós fizemos consultas, audiências com autoridades em segurança pública, especialistas, e construímos um plano que se lastreia nas prioridades atinentes a portos, aeroportos, fronteiras, rodovias e, por outro lado, descapitalização. Então, é logística, descapitalização, lavagem de dinheiro, em que você substitui um modelo assentado em ações dispersas e ações até perigosas, com, por exemplo, entre aspas, balas perdidas,
por uma ação focada no principal, em que você consegue verdadeiramente combater as organizações criminosas nacionais e transnacionais. Aí nós temos exemplos desde a operação muito bem sucedida, histórica eu diria, de desmonte da cadeia logística de tráfico de armas do leste europeu para o Paraguai, para o Rio de Janeiro e São Paulo, com lavagem de dinheiro nos Estados Unidos. Então é uma operação em que você vai ao núcleo do crime organizado, em que houve apreensão lá, fisicamente, de milhares de armas, mais de 2.000, quase 3.000 armas. E com certeza nós estamos falando do canal em que, de um total de 45.000 armas que essa importadora no Paraguai trouxe, há uma estimativa de que pelo menos metade veio parar no Brasil, como armas ilegais, armas do crime organizado. Então, realmente, isso foi relevante. Naquele momento no Paraguai, houve nessa semana um complemento, que foi a prisão do traficante de armas, um brasileiro, que fazia esse tráfico entre Paraguai e Rio de Janeiro, especialmente complexo alemão, mas não só. Portanto, o programa Enfoque permite esses resultados robustos, assim como a presença hoje de forças de combate, forças integradas de combate ao crime organizado em todos os estados brasileiros, coisa que não havia, grupos de investigações sensíveis na Polícia Federal, em 15 estados diferentes, grandes apreensões, portanto, de drogas, e, por outro lado, a descapitalização maior. Se nós falarmos só do tráfico de drogas, nós estamos falando de 6 bilhões de reais de bens apreendidos do tráfico de drogas nesse ano, um crescimento em relação aos anos anteriores e, portanto, tirando o poder bélico e poder financeiro das quadrilhas. Ministro, esse programa de enfrentamento às organizações criminosas faz parte de um outro maior, né? O Plano de Ação em Segurança, o PAS. Esse PAS foi lançado em praticamente todos os estados do país no segundo semestre e prevê ações de combate à violência no ambiente escolar, controle de armas, proteção da região amazônica, repasses financeiros aos estados, entre outras medidas. Como é que tem sido a atuação com os governos estaduais e municipais? Nós temos em cima a Política Nacional de Segurança Pública, consagrada em lei, que é a Lei 13.675, de 2018. Nós temos o Plano Nacional de Segurança Pública, que está, inclusive, em processo de revisão, mas existe. E nós temos esse plano estratégico, como derivação da política e do Plano Nacional. Nós temos esse plano estratégico integrador hoje, em que há um enfoque, crime organizado, ao AMAS, Amazônia, ao PRONASSE, Segurança com Cidadania. Portanto, ele se desdobra em programas e todos em execução. Todos. Cooperação federativa mais alta, como vocês na abertura falaram. Nós entregamos aos estados e municípios esse ano 1.500 viaturas, e essas viaturas também foram complementadas por drones, armas. Fizemos operações integradas. É importante dizer aos que nos acompanham, o governo federal, nesse ano, gastou 18 bilhões de reais em segurança pública. Como o presidente Lula gosta de dizer, nós investimos 18 bilhões de reais em segurança, abrangendo as polícias federais e também apoio aos estados, municípios. Hoje, com a entrega de viaturas, foi a primeira entrega para municípios, viaturas para guardas municipais. Então, o PAS está em execução. Nós pagamos diárias às polícias estaduais, nós ofertamos esse ano 920 mil diárias aos estados para operações integradas, em que os policiais estaduais são remunerados excepcionalmente por essas diárias do governo federal. Então eu diria que é um plano que eu espero que tenha continuidade, porque ele é um plano integrador, é uma visão que integra as várias iniciativas e dá transparência, é um mosaico, repito, em plena execução. Agora, ministro, o senhor mencionou o PRONASSE e ele é um programa, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, que já existia em governos anteriores do presidente Lula e foi retomado agora, mas ele veio com uma reformulação com foco na violência contra a mulher e também em regiões sensíveis das cidades, mais vulneráveis. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esses ajustes que foram feitos no programa e também os resultados deles. Nós já tivemos, restam poucas semanas até o fim do ano, neste ano de 2023, redução de crimes violentos letais intencionais. Já é possível afirmar isso. É uma redução que deve ficar em torno de 6%. Significa mais ou menos 2.500 vidas salvas. Eu creio que nós teremos, nesse ano, ainda que modestamente, uma redução de feminicídios. Nós estamos ampliando as patrulhas Maria da Penha, o apoio ao trabalho das delegacias da mulher, da FDEANS.
Então essa é uma vertente fundamental, não há dúvida. Essas viaturas em larga medida se destinam a isso. Também há cursos, formação. O Pronaf trouxe de volta o Bolsa Formação com 105 mil bolsas nesse ano. E aí os cursos são exatamente para combate à violência contra a mulher, contra as crianças, adolescentes, idosos, combate ao racismo, proteção da Amazônia, do meio ambiente. São cursos de formação importantes. Então o Pronaf também conseguiu avançar nos territórios vulneráveis. Nós escolhemos 163 municípios, que são aqueles que têm maior taxa de CVLI, de crimes violentos e letais intencionais. Começamos a entregar viaturas a esses municípios, formar a Guarda Municipal, executamos as ações do Pronaf Cultura, começamos hoje um edital de 30 milhões para 40 grupos culturais que desenvolvem ações preventivas em territórios de maior vulnerabilidade social para atrair a juventude para atividades de esporte, cultura e com isso diminuir a atratividade dessas atividades ilegais, marcadamente o tráfico. Então o Pronaf sim é muito importante, é uma escolha acertada, recuperá-lo e colocá-lo para funcionar. Ano que vem ele vai prosseguir, com certeza. Tivemos ainda o Escola Segura para dar resposta à prevenção, atos de violência no ambiente escolar, né, ministro? Como é que esse programa está hoje? Lamentavelmente houve uma contingência que foi aqueles terríveis crimes em Blumenau. Na sequência houve ameaças em escolas de âmbito nacional, tentativas, também ataques. Especialmente o 19 de abril, muito, muito marcante, eu diria, pela ameaça de reedição daquele atentado em Columbine, nos Estados Unidos. Então, hoje ele é um programa que se lastreia em prevenção e repressão. Então, prevenção, laboratório de crimes cibernéticos, integrando todas as polícias civis dos estados, muita ação preventiva, muitas pessoas foram presas, muitos objetos apreendidos. Aí nós estamos falando de centenas de operações, portanto, ataques evitados, e também pessoas que foram presas. E quando há, infelizmente, alguma tragédia, essa estrutura federal estadual entra no programa Escola Segura e ajuda a elucidar esses crimes, proteger as crianças e os adolescentes, proteger as escolas é fundamental. Nós apresentamos também, o presidente da República apresentou um projeto de lei que eu espero que seja votado no próximo ano, que transforma qualquer crime em escola, crime hediondo. Enfim, um programa também que é infelizmente necessário. Eu creio em Deus, luto para que nos próximos anos não haja necessidade desse programa e que toda a sociedade proteja as escolas. Tá certo. Nós ouvimos o balanço do ano de 2023 com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Ministro, muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil. Eu que agradeço. Infelizmente, eu não vou poder fazer balanço no próximo ano, mas eu espero que, porque não estarei no Ministério da Justiça, todos que nos acompanham sabem que o presidente Lula e o Senado me honraram com a designação para ir para o Supremo Tribunal Federal. Portanto, nesse aspecto é o último balanço. Agradeço muito a Voz do Brasil, todos que nos acompanharam e que todos tenham um Natal abençoado por nosso Senhor Jesus Cristo. Um ótimo ano. Muito obrigado. Muito obrigado. E como o ministro fez referência, para reforçar as ações de segurança, foram entregues hoje 700 viaturas. O Ministério da Justiça também instituiu a lista de criminosos mais procurados do país, que prevê recompensas àqueles que contribuírem com as investigações. As novas viaturas vão chegar a estados e municípios de todas as regiões do país. 200 serão entregues em janeiro do ano que vem e 500 têm entrega imediata. Os veículos serão utilizados na Operação Paz, que tem como objetivo reduzir as mortes violentas intencionais em regiões com maiores índices de criminalidade. O Ministério da Justiça também vai repassar 78 milhões de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública em apoio aos estados. E dentro do Pronaf 2 será iniciado o repasse para projetos de cultura nos municípios com altos índices de violência, totalizando 30 milhões de reais. Ainda nesta quinta-feira, foi assinado um acordo de cooperação com os Estados Unidos para a doação de 400 câmeras corporais, destinadas ao uso por policiais em serviço do estado da Bahia. Também foi instituída a lista de procurados do Sistema Único da Segurança Pública. Luciana Colares de Holanda para a Voz do Brasil.
Acabar com a fome no Brasil até 2026. Compromisso firmado pelo governo, que criou e retomou diversas ações na área social ao longo deste ano. O programa Bolsa Família foi relançado em um novo formato com repasses extras de acordo com a composição familiar. Hoje, o benefício é pago a mais de 21 milhões de famílias de baixa renda. Em mais uma reportagem especial da nossa retrospectiva, a repórter Natália Kozlik conta as medidas adotadas pelo governo para tirar o país, mais uma vez, do mapa da fome. O prato vazio e a pobreza extrema se agravaram em todo o Brasil nos últimos anos. Para conter esse avanço, foi lançada em março a nova versão do maior programa de transferência de renda do mundo, o Bolsa Família. Além do valor mínimo de R$ 600, entre as novidades do programa, quem tem filho com até 6 anos recebe adicional de R$ 150 por criança. Outros R$ 50 são pagos por integrante entre 7 e 18 anos incompletos cadastrados na família e mulheres gestantes. A cuidadora de idosos, Rosenilda da Silva Leite, passou a receber o benefício este ano. Os 2 plantões que faz na semana não são suficientes para sustentar as 5 pessoas com quem mora, entre filhos e netos. Se não pudesse contar com esse apoio... Não sei dizer, porque eu acredito que não daria para me pagar a prestação do apartamento, entendeu? E manter as contas em dia, e manter a alimentação, não daria, com certeza. Neste final de ano, o benefício foi pago a mais de 21 milhões de famílias. E o que hoje é realidade para Rosenilda já é passado para a psicóloga Raquel Lima Clemente. A gente não tem que ter vergonha de onde a gente veio. Um dia eu precisei mesmo do Bolsa Família, hoje eu não preciso mais. Com a ajuda do Programa de Transferência de Renda, 3 milhões de famílias brasileiras deixaram a linha da pobreza este ano. Outra iniciativa para combater a fome e reduzir a insegurança alimentar é o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. É garantia de renda para quem planta e de comida para quem tem fome. Pelo menos 30% das compras públicas vêm da agricultura familiar. Para Francisco Lucena, presidente de uma cooperativa de produtores rurais no Lago Oeste, a 40 quilômetros de Brasília, o PAA representa mais do que a garantia de vendas. Funciona como se fosse um crédito para custeio e investimento. A gente aproveita o dinheiro que a gente recebe do PAA com a venda dos produtos para comprar mudas, para comprar estrutura de irrigação e para alguns produtos que a gente precisa para alimentação que não é produzido no assentamento. Em 2023, o PAA e o Bolsa Família completam 20 anos, agora com a missão de tirar o país novamente do mapa da fome. Realidade dura que hoje atinge cerca de 33 milhões de brasileiros. E o governo vai atrás dos mais vulneráveis por meio de um trabalho de busca ativa. O objetivo é encontrar aqueles que têm direito, mas ainda não usufruem de benefícios sociais. Como destacou o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. O objetivo é dar a mão a quem precisa. Nós estamos falando aí de próximo de 7 milhões de pessoas que foram alcançados pelo Busca Ativa. E vai prosseguir, de modo especial, focado com a população em situação de rua, com a população indígena, que nem sabe que tem o direito. Ainda para assegurar direitos à população em situação de rua, o governo anunciou R$1 bilhão este mês para iniciativas envolvendo 11 ministérios. Ações que vão levar mais dignidade a quem não tem moradia, de acordo com o presidente Lula. Estamos tratando das pessoas mais vulneráveis nesse país. E eu espero que ninguém durma embaixo de uma ponte, porque não tem um pedacinho de teto para se abrigar. Outras desigualdades precisaram ser combatidas, como a de gênero. Para promover a igualdade salarial entre homens e mulheres, foi sancionada a lei que aumenta a fiscalização e prevê multas até 10 vezes mais altas para os casos de discriminação. O governo também avançou em iniciativas para redução de desigualdades raciais. Foi anunciado em novembro um pacote de medidas para garantir o acesso a direitos e serviços para a população negra, comunidades tradicionais e quilombolas. São ações pela titulação de territórios, bolsas de intercâmbio e valorização da cultura e tradição desses povos. Reportagem Natália Kozlik. A
partir de janeiro do ano que vem, o salário mínimo será de R$ 1.412. O valor foi anunciado pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, que divulgou o balanço das ações do Ministério neste ano. O ministro destacou o crescimento do emprego e também o resgate de trabalhadores em situação análoga à escravidão, que foi o maior número registrado nos últimos 14 anos. Já no mês que vem, o salário mínimo será de R$ 1.412. O novo reajuste segue a fórmula de correção aprovada esse ano, que inclui o reajuste da inflação mais a variação do PIB, o Produto Interno Bruto. Lembrando que o PIB é a soma de riquezas produzidas no país. Hoje, o piso nacional é de R$ 1.320. No balanço do ano feito nesta quinta-feira, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, também apontou crescimento na geração de empregos. De janeiro a outubro, foram quase 1.800.000 postos de trabalho. De acordo com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, a projeção para o ano que vem é ainda melhor. Ancorado nas obras retomadas e ancorado nas próximas obras dos novos projetos, particularmente Minha Casa Minha Vida, obra de infraestrutura. O governo também intensificou as operações de combate ao trabalho escravo. Este ano foram resgatados mais de 3.000 trabalhadores em situação análoga à escravidão, o maior número nos últimos 14 anos. Foram fiscalizados 551 estabelecimentos urbanos e rurais, o que possibilitou o pagamento de mais de 11 milhões de reais em verbas salariais e rescisórias. É o volume mais alto de ações fiscais e de pagamentos da história. O ministro Luiz Marinho disse que o governo atua junto aos trabalhadores e também aos setores produtivos para combater e prevenir as condições degradantes de trabalho. Nós vamos trabalhar, inclusive, nesse caso, um processo de acompanhamento, de monitoramento desses trabalhadores para que eles, de fato, tenham oportunidade da qualificação e fortalecimento da sua condição para evitar que ele volte no futuro a ser submetido à mesma condição. Aumentou ainda o número de operações contra o trabalho infantil. De janeiro a novembro deste ano, foram mais de 1.300 ações fiscais com 2.255 crianças e adolescentes exercendo atividade irregular. Para denúncias contra o trabalho escravo ou infantil, você pode ir no site ip.cite.trabalho.gov.br. Reportagem Pablo Mundim. A vacina contra a dengue vai ser oferecida de graça pelo SUS. Com a decisão de hoje do Ministério da Saúde, o Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público. A vacina, conhecida como Qdenga, não vai ser usada em larga escala em um primeiro momento, já que o laboratório fabricante afirmou que tem uma capacidade restrita de fornecimento de doses. Segundo o laboratório, a previsão é que sejam entregues 5 milhões de doses no ano que vem, entre fevereiro e novembro. Por isso, a vacinação será focada em público e regiões prioritárias, com definição das estratégias na primeira semana de janeiro. O esquema vacinal é composto por 2 doses. Uma nova etapa da Operação Voltando em Paz começou hoje, com a missão de resgatar brasileiros e parentes da zona de conflito na faixa de Gaza e levar ajuda humanitária. Uma aeronave da Força Aérea Brasileira decolou rumo ao Cairo, no Egito. A bordo, um carregamento de 150 purificadores portáteis de água. Na capital egípcia, a aeronave vai ser usada para repatriar um novo grupo de brasileiros e familiares autorizados a cruzar a fronteira de Rafah, entre Gaza e o Egito. O retorno ao Brasil está previsto para amanhã de sábado. Desde o início do conflito entre Israel e o Hamas, em outubro, a Operação Voltando em Paz já concluiu 11 voos de repatriação e resgatou mais de 1.500 pessoas. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o Minuto do TCU e, em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Minuto do TCU.